capricorniano, seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando a entrada da lua cheia, que ocorre agora no dia 31 de maio, pegando exatos 9 graus do signo de Sagitário. Vamos entender como tudo isso vai te impactar, vou explicar o que esse céu está te dizendo, mas antes eu quero te informar que para as publicações, a ordem das publicações para cada signo, eu vou considerar as curtidas também, tá? Então, eu conversei aqui com meu marido, a gente achou mais justo. Então, assim, a gente vai considerar ainda a visualização, mas a gente vai considerar as curtidas. Então, vocês não ficam só refém das visualizações. Então, basta vocês estarem aqui e curtir o canal. Então, peço para que você já curta aqui o canal, para que você seja um dos primeiros a receber esse vídeo na próxima temporada, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender como tudo isso vai aqui te impactar. Bom, sabemos que a lua cheia, ela é uma lua que ela revela coisas, ela expõe situações. Então, quando a gente atravessa ela, é aquele momento que dá pra gente ver tudo, enxergar tudo, essa parte boa, né? Então, vamos entender como que é isso pra você. Bom, Capricórnio, essa lua cheia, ela tá mexendo muito com o autoconhecimento. É como se você estivesse passando por alguma questão mais profunda. Não é ruim, porque aqui eu tô vendo fortaleza, força interior, tá? Em relação aos aspectos que estão acontecendo, mas você tá atravessando uma situação de que a vida está meio que te solicitando, para não falar obrigando, tá? Vai solicitando que você pare, né? Por algum motivo a vida tá falando, tá o momento de você fazer uma pausa. Essa pausa, ela pode ser uma pausa, literalmente uma pausa, por exemplo, eu tô de férias, ou eu vou ter que ficar mais em casa, ou eu vou ter que, sei lá, uma pausa aqui, né? Ou aqui pode estar muito conectado com processos mais emocionais e psicológicos, tá? Porque aqui a gente tem o céu que está pedindo aqui para que você olhe para dentro, para que você examine as suas ações, decisões, mas de uma maneira mais discreta, de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira a absorver autoconhecimento, de realmente você parar, meditar, entender, reflexionar, sabe? Então, para isso, você precisa se permitir olhar para dentro. E olhar para dentro requer uma pausa, né? Então, essa pausa, ela pode ser algo literal, tipo, nossa, estou terminando de um trabalho, ou vou dar uma pausa para tal coisa na minha vida, x, y, z. Ou aqui você vai perceber que talvez a vida te convide a parar. No sentido de ter que olhar para dentro, né? Então você continua fazendo suas coisas, mas você vai sentir que você tá mais introspectivo, tá? Que você tá querendo ficar sozinho, querendo avaliar a sua vida, né? Você pode, inclusive, até se propor alguma coisa dentro desta natureza, né? Então, por exemplo, quer saber, eu vou pegar e vou para uma pousada, ou eu vou para um retiro espiritual, ou quer saber, eu preciso pegar esse final de semana para não fazer nada, para ficar parado, para ficar sozinho, né? Porque a gente vai ser dia 31, vai pegar bem esse final de semana. Mas isso aqui reverbera ainda 7 dias bem forte, tá? Então, esses próximos 7 dias, provavelmente você tá aí refletindo, você tá aí meditando, você tá aí reavaliando algumas coisas. Ok. Essa casa, esse setor, né, que ocorre essa lua cheia, ele não é um setor muito, ai, que delícia, que agradável,
tá? Mas ele te traz autoconhecimento, ele te traz resiliência, ele te traz algumas respostas essas muito mais emocionais, espirituais. Enfim, então o que eu quero colocar aqui? Vamos lá, agora vamos avaliar os aspectos. É assim, ó, aqui a gente tem um aspecto com Plutão que tá falando assim sobre você meditar. Então essa pausa, ela é importante para que você medite sobre tua vida material, sobre a tua vida profissional, tá? Aqui não pega tanto, não, pode ser a profissão, pode ser o trabalho, mas a essência dessa reflexão, desculpa gente, vou tomar um pouquinho de água. A essência dessa reflexão, ela tá muito conectada a decisões sérias que você tem que tomar financeiras, tá? Então, pode ser que você queira fazer algum movimento muito importante ou muito significativo financeiro ou profissional, mas que reflete no teu dinheiro, tá? É como se fosse uma decisão muito importante aqui, uma decisão que te traz uma introspecção muito profunda, tá? Os aspectos, eles são bons, só que os planetas e o local que isso ocorre é denso, é intenso, ele é profundo, tá? E isso tudo, Capricórnio, pode também estar mexendo muito, é como se isso refletisse como que você quer conduzir a tua casa, a família, porque aqui é um período que você está mais saudosista, né? Sabe aquele período que a gente para rever o passado e lembrar e falar sobre as coisas e nossa, né? Tem uma música, eu não vou lembrar da música, então eu nem vou falar. É a música da Shakira, Acróstico, né? Depois vocês vejam lá, acho que esse é o nome. E não dá nem pra saber, porque eu tô sem meu celular. Mas é uma música, tem uma parte da música, se eu lembrar eu coloco aqui no vídeo, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, essa frase da música. Que é uma música que ela fala assim, que às vezes a gente corre, a gente faz de tudo por algo, a gente faz, mas às vezes não é para ser, né? Às vezes não é para acontecer do jeito que a gente gostaria. Então, isso aqui tá ligado muito a expectativas, a sonhos, a uma visão sobre determinadas coisas, que às vezes a gente quer muito que alguma coisa aconteça, mas não é do jeito que a gente quer, tá? Porque a vida, ela tem planos que a gente desconhece, né? Por isso que aqui é importante nessa lua cheia, que você busque ajuda espiritual, ajuda no sentido não de que você está depressivo, eu não estou vendo isso, mas é como se você tivesse que ter algum entendimento mais espiritual sobre o que você está atravessando, né? Então, cuidar da sua espiritualidade, cuidar do autoconhecimento, olhar para dentro, se permitir uma pausa, se permitir entender que às vezes tem coisas que a gente leva e é muito denso, é muito pesado e que uma hora aquilo se torna insustentável, né? Então, os aspectos são bons, eu tô vendo você uma fortaleza interna, mas os aspectos eles trazem tudo isso. Às vezes são decisões que a gente tem que tomar, que são decisões que não são assim flores, não são flores. Isso aqui para alguns pode mexer com filhos, pode mexer também muito assim, eu tô preocupada com meu filho, eu queria que meu filho, ou eu tô com saudade do meu filho, ou eu tô com, não sei qual que é a sua idade, né? Mas aqui é como se você tivesse realmente vivendo algo muito intenso, emocional, que não dá para você negligenciar, tá? Você tem que olhar e curar isso, entender que as coisas elas acontecem de um modo
que às vezes a gente não entende, mas que lá na frente aquilo vai fazer sentido, tá bom? E agora eu vou contar para você o que está acontecendo, além de tudo isso, que é o tema principal, o que mais está acontecendo aqui, tá? Que não é o ponto central da previsão, mas está acontecendo. Então, o que acontece? Capricórnio, aqui você talvez vai ter uma conversa com uma pessoa. Tô vendo você conversando com uma pessoa, tá? E é uma conversa boa, porque aqui tem alguém que tá te ajudando, alguém que tá te dando algum apoio. Aqui pode ser uma pessoa que você realmente pode contar, tá? Tô vendo você conversando com essa pessoa, uma conversa aqui com essa pessoa, tá? E é uma pessoa que você pode contar, que pode ser até um vizinho, ou um parente, ou uma pessoa do seu meio de convivência, que até pode ser uma notícia aqui boa para você, tá? Agora, concomitante com isso, o que acontece? Você precisa entender que talvez você está lidando com uma pessoa que é uma pessoa que está confusa. Então, aqui pode ser duas coisas diferentes, ou duas pessoas diferentes, ou até a mesma pessoa. Acho que é a mesma pessoa aqui, tá? Para você é a mesma pessoa, que é assim, ó. Aqui é uma pessoa que você vai conversar, aqui pode até ser um relacionamento amoroso, uma conversa que você tá com essa pessoa aqui. Essa pessoa, ela tá aberta a conversar com você, tá? Ela tá aberta. Essa conversa é uma conversa ok, uma conversa boa. Mas essa pessoa, ela não tá bem, tá? Ela, aqui pode ser, o que é não tá bem? Ela pode estar passando por uma fase confusa, bem confusa, tá? Ou, não é para todos isso, tá? Ou ela pode também estar omitindo coisas de você. Eu não vou colocar a palavra nem mentindo, eu vou falar omitindo, tá? Ela pode ser que ela não te fale tudo, tá? Ou essa pessoa está atravessando um período confuso, um período que essa pessoa está um pouco perdida, está um pouco cega, há uma cegueira aqui, tá? Talvez porque essa pessoa está atravessando coisas muito difíceis, está atravessando coisas emocionais, tá bom? E como está atravessando todas essas questões, a pessoa está um pouco perdida ali, a pessoa está meio que precisando até de ajuda aqui, tá? Ok, isso é uma situação que está acontecendo. E aí tem outra coisa, ainda sobre relacionamento, esta pessoa pode ser que ela está passando por uma dificuldade, agora não é confusão, é uma dificuldade. Essa dificuldade, ela pode ser uma dificuldade financeira, tá? Talvez essa pessoa esteja em busca de organizar a vida material, organizar a vida financeira. Às vezes não é que a pessoa tá com dificuldade de não ter dinheiro, mas às vezes é até dificuldade de ter medo de não ter dinheiro também, tá? Porque aqui, ó, essa pessoa, de alguma forma, ela está sendo mais cobrada, tá? Aqui pode até ser um relacionamento amoroso, tudo bem? Ou pode ser uma pessoa com quem você está lidando. Ok, então isso aqui está acontecendo, tá? Não é o tema principal, mas está acontecendo. Aí nós temos uma outra questão aqui, Capricórnio, que é o seguinte. Aqui pede que você tenha mais controle da tua vida material, tá? Você está passando aqui por algum tipo de situação em que você precisa enxergar o teu dinheiro com mais propriedade, e aqui não é nem enxergar, aqui é controlar o teu dinheiro, tá? Controlar o teu dinheiro. Então aqui você pode estar lidando com pessoas meio espertalhonas, que querem meio que tirar
Aqui, se você tem, principalmente aqui, vamos supor, se você tem um filho, ou se você tem um dependente financeiro, tá? Ou se de repente aqui não precisa ser isso, pode ser só o fato de que você precisa ter um mais controle da tua vida material. Mas esse controle, ele tem que ser um controle, por exemplo, para a grande maioria é um controle no sentido de proteger o que é teu, tá? Proteger aquilo que é teu. Para outros é a busca do controle saudável financeiro, algo que seja mais saudável para você, tá? Porque este cenário aqui, ele é um cenário que também pode estar falando que você está passando por alguma concorrência no trabalho, ou que você está passando por algum tipo de desafio muito forte financeiro, que isso aqui pode ser até uma disputa, tá? Uma disputa, alguma situação que você vai ter que ser um pouco mais firme diante daquilo que é seu. Aquilo que é teu, que é do outro, é do outro. Então aqui tá falando que você precisa ser um pouco mais firme diante daquilo que é teu. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que é uma coisa grandiosa e às vezes não é tão grandioso assim. Vou dar um exemplo, né? Às vezes, vamos supor, vai alguém na tua casa, come, bebe toda hora, come, bebe, vai. Aí você fala, poxa, então eu tenho que ser um pouco mais firme que a pessoa está invadindo o meu espaço. Um exemplo, não estou falando que é isso. Estou trazendo desde um exemplo mais simples, desde um exemplo mais complexo de repente você tá bancando um filho e aqui tá falando, não dá mais para ser assim ou não dá mais para continuar nessa realidade. Ou aqui pode até ser um namoro abusivo, não é para todos isso. Aqui não precisa ser namoro, tá? Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, mas eu tô dando exemplos porque aqui fala que você precisa avaliar melhor o cenário que você está inserido financeiro. Porque aqui o aspecto ele traz um pouco de perseguição, competição financeira, pessoas querendo controlar o teu dinheiro, e aqui tá falando, não, você que tem que ter o controle da tua vida material, tá bom? Ok, essa é a previsão para você, tá bom? Veja o que cabe, comenta aqui, e em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!